Continuando aqui no terceiro capítulo do Caibalion, nós vamos falar de transmutação mental, que é um capítulo que ele é uma introdução para próximos capítulos que nós iremos falar posteriormente sobre a lei do mentalismo, tá? E o que que diz esse capítulo aqui, né? Ele começa com a seguinte frase: a mente, tão bem como os mentais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Nesse capítulo, ele começa falando sobre essa arte, que é a transmutação, que é a capacidade de você transformar tudo aquilo que está ao teu redor, né? É, seguindo também os princípios já mencionados anteriormente, né? Quando ele fala que tudo pode ser a mente, tendo em consideração que o todo é mente, como é o princípio do mentalismo, consequentemente, os elementos eles podem estar em diferentes graus. E a mente, ela tem a capacidade de transformar esses elementos, de mudar eles, né? De colocar ele de um grau positivo para negativo, como diz aqui, alterar os polos das coisas, né? As vibrações, os polos, os graus, as condições, né? E ele começa esse capítulo falando sobre as alegorias, né? Que passar aqui. Começa falando das alegorias. Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente observar e refletir sobre o papel das alegorias e a inspiração que ela levou até hoje, né? Nas práticas, na ciência moderna, né? Então a gente tem aqui o alquimista, né? A figura do alquimista, o alquimista, aquele que alegoricamente transmutava a forma dos metais, né, das composições químicas, mas que nós já sabemos que era uma alegoria para a transmutação mental. Era isso que era realmente aprendido ali, mas em épocas onde esse tipo de prática não era bem vista, né, pelas instituições ali da que regiam aquele período, então eram feitas alegorias, né? E a alquimia, justamente essa alegoria criada para estudar algo material, mas quando na verdade era mental, foi o que gerou a química moderna. Então, esse foco, essa abordagem de você observar e mudar os elementos, ele veio a partir de uma alegoria lá atrás, ou seja, o hermetismo, ele foi o berço da ciência moderna. Tem outros exemplos aqui, como a psicologia mística, que hoje a gente já observa muito, que são as terapias holísticas, que são observadas, são ditas como místicas, pois não existe aquele embasamento científico, né? Os, os tratamentos, qual é a palavra? Os tratamentos que não são de base científica, mas que são muito utilizados, qual é a palavra que se usa? Não estou lembrando agora. Que Como assim? são tipos florais, como é que se... Ah, tem, tem Homeopáticos. as Homeopáticos, desculpa. homeopáticos, É, homeopáticos, né? Ah.
a homeopatia, ela é um tratamento que é o exemplo, existe um lado místico, ainda considerado místico, né, que não é científico neles. Então, pode-se dizer que é um tratamento, uma psicologia mística. Aí eu coloquei essa imagem aqui do psicólogo numa sessão, né, que a psicologia mística foi o berço da psicologia moderna, que já estuda a mesma coisa, só que com outros parâmetros epistemológicos diferentes, né? Para você ver que está tudo ligado. Tudo que a gente pode considerar de cético, de mais determinístico, na verdade existe uma pincelada do hermetismo, das leis universais. E também a astrologia, que eventualmente foi a origem, foi a inspiração por trás da astronomia. E, inclusive, pode-se identificar também que não por ser diferente, não significa que a ciência moderna não se utiliza também de princípios é, da, das ciências antigas. Hoje, por exemplo, a gente já consegue observar, a gente já sabe que a ciência moderna, ela já provou até a existência de universos paralelos. E desde quando se fala de universos paralelos? Desde a época desde quando as escrituras antigas já falavam sobre outros mundos, sobre o céu, sobre o inferno, né? Então, esse tipo de conhecimento, né, místico, ele permeia a nossa sociedade, né? Ele cria braços, ele cria outras formas de observar as coisas, né? E ele também, a ciência moderna também se utiliza da inspiração, da, das alegorias e do misticismo do passado, né? A gente, por exemplo, ter um celular que a gente pode se comunicar à distância, por meio de ondas. Não existia a descoberta científica comprovada, mensurada das ondas eletromagnéticas, mas já existia sim a ideia de que seria possível se comunicar sentimentos a longa distância, que isso poderia ser uma realidade, né? Então, o misticismo, ele, né, a partir dessa ótica, ele serve como uma inspiração para o que a gente considera moderno e determinístico. Posso continuar? Então, só para Não. exemplificar, para ficar Uhum. mais claro, fazer um exemplo nessa parte, um exemplo, né? Os alquimistas queriam dizer, trazer isso para a prática. Vamos supor, um diamante. Antes de ser um diamante, esse diamante era um carvão, certo? Então, para ele ser um diamante, ele teve que ser transmutado. Ele foi mudando de estado em estado, de condição em condição, de polo em polo, até ele se transformar em diamante. E assim também com a gente, com esse corpo físico, por exemplo, como a nossa mente, né, os nossos estados mentais, porque o corpo físico, ele é um estado mental, certo? Então, por exemplo, se esse corpo ele tá, sua mente está bruta como uma pedra bruta ou como um carvão, e você quer transmutar, mudar, se transformar, ou passar por essa transmutação, você vai ter que aos poucos, né? De polo em polo, de condição em condição, de estado em estado, e transmutando até que você se transforme num cristal polido, mais transparente e brilhante. Então, era isso, mais ou menos, que eles queriam dizer ali, mas falava ouro, pedra, mas na verdade não deixa de ser. Por isso, química, né? Sim, É a que deu a química. A química fala sobre isso hoje em dia, né?
dessa questão elemental, dos elementos da natureza, né? Dos elementos da natureza. Um exemplo é a água também. A água, ela muda de estado o tempo todo. Ela pode se transformar de um estado líquido para um gasoso, para sólido. Então, ela está mudando o estado mental, vibracional, condicional. Mas ela não se perde, ela está sempre água. Ela é o que é, mas está sempre mudando de um estado a outro. A essência dela não muda, mas ela está sempre se transformando. E é assim com a gente também. Então, a gente está sempre transformando, consciente ou inconsciente, mas a gente está sempre se transformando. Né? É a questão da transmutação Isso. mental, da alegoria e dessa parte aí do Assim como a mestre. própria alegoria, a alegoria se transmutou. A alegoria ela se transmuta constantemente, né? Tanto que ela virou, não virou, mas na verdade ela inspirou outras coisas, né? E as mudanças vão continuar sempre acontecendo, né? Sempre vai haver transmutação, mudanças, diferentes perspectivas, diferentes olhares sobre as coisas, né? De maneira. E não, e E aí, aí, das coisas exemplo prático do que a gente pode fazer, uma pessoa fazer, que é mudar o foco, uhum. É, né? foi que eu coloquei aqui a definição do transmutar, porque no livro ele fala sobre, ele usa a definição do Webster, do dicionário Webster. Mas aqui eu utilizei essa outra definição, que é fazer, o que é transmutar? Fazer com que fique diferente, ir de um lugar para o outro, mudar de uma circunstância para outra, transformar ou transformar-se, a felicidade, transformar um elemento químico em outro. E é o que você falou agora, né? Transmutação é a mudança. Você vai mudar os estados, né? A química vai alterando, seja da forma, qualquer efeito físico, né? Como na natureza, os elementos da natureza, a terra, o, né? Os cristais, as pedras, o sol. Então, tem toda essa transmutação, essa transformação química mesmo, dos próprios elementos, que vão se, por conta das ações, né, do tempo, vai se transformando uma coisa em outra, né? E Uhum. é isso aí. E a gente também, a gente pensa que é só lá na natureza, lá no mundo, mas nós também, porque nós também somos parte da natureza, somos feitos de átomos também. Isso, essa transmutação que a gente comenta aqui, que a gente está abordando, ela ganha um sentido muito mais amplo quando a gente leva em consideração o princípio do mentalismo, né? Que é o primeiro princípio que a gente comentou, que além da transmutação mental ser a arte da química mental, ou seja, se a gente considera um aspecto químico, no aspecto, vamos dizer, físico, né? Em que existe uma mudança nos elementos, a gente combina elementos e gera um novo, né? Hum, Isso também é possível por uhum, meio, se a gente considerar que tudo faz parte da mente, não só da nossa mente, mas como a mente do todo, e nós fazemos parte da mente do todo, e a nossa realidade também faz parte da nossa mente, nossa mente gera a nossa realidade, consequentemente, a gente é, é possível levar em conta que a gente consegue transformar tudo ao nosso redor, mudar as condições do universo, que é o que ele chama de magia, né? uhum. Porque eles chamam, não fala assim, parece mágica, né? Nossa, parece mágica. Mas é só uma transmutação mental. Exatamente, né? E é muito interessante ele falar sobre a magia, porque ao a gente tentar entender as leis universais,
É, mas é incrível que na nossa vida, por exemplo, tem momentos em que coisas acontecem, mudanças são feitas e a gente acha que elas são ruins ou são boas, mas vamos dizer que, poxa, uma mudança foi feita, eu tive que mudar de casa, eu perdi meu emprego, me mudei, fui para um outro ambiente com outras pessoas, né? E mal a gente sabe que subconscientemente aconteceu uma transmutação aí, uma transmutação que te levou a manifestar uma vibração que estava mais apropriada a você. Quantas vezes eu já vi pessoas falando que uma coisa ruim que aconteceu no passado acabou gerando uma coisa boa, né? Um filho que no momento foi indesejado, é um filho que é, eu não digo assim, quando eu digo indesejado, não planejado, que eu quero dizer, mas que Sim, acabou gerando tanto amor naquela mãe, naquele pai, tanta união naquela família, né? E que consequentemente gerou tanta mudança, tanta transformação positiva que hoje as pessoas que passaram por isso agradecem muito aquilo que aconteceu, né? Então, essa que é a mágica da transmutação mental, que a gente sem querer ou por querer, consciente ou no nosso subconsciente, a gente transforma o nosso redor. A gente, querendo ou não, tem o poder de manipular os elementos. O amor, né? Nós somos feitos pelos elementos, os elementos, os quatro elementos, né? Fogo, água, ar e fogo, água, ar e terra. Nós estamos em constante mudança. E, além disso, é, é mencionado também sobre o mestre, que a pessoa que, por consciência ou não consciência, ou subconsciente ou consciente, são mestres em transmutação mental. Nós somos mestres em transmutação. Existe a possibilidade de nós estarmos a, controlando a todo momento as coisas por meio das leis, né? A lei da causa e efeito, por exemplo, né? Onde uma pequena ação de um lado pode acabar gerando uma outra ação grandiosa do outro. E aí, a Luana estava comentando, antes da gente começar a aula aqui, sobre alguns exemplos dos grandes mestres. Ele até menciona que no anonimato podem existir elementos, não vou dizer elementos nem pessoas, mas seres que dominaram a transmutação mental de uma forma que é capaz até desses grandes mestres, alquimistas mentais, manipularem até o mais grosseiro dos materiais. Como a Luana falou, né? O carvão que vira um diamante, de que forma esse elemento se comportou no todo para que isso pudesse vir a ser a realidade. E até maremotos, terremotos. A Luana deu uns exemplos daí do Jesus, né, Luana? uhum. Que Jesus, tu pode falar sobre isso, vamos lá, então. É, sobre de que os depois eu grandes mestres eles podem ter essa capacidade de mudar coisas que a gente não acredita que podem ser mudadas, né? Como Jesus andar nas águas, né? Moisés abrindo o mar para o povo passar. isso, por quê? Porque eles entendiam o funcionamento da mente, como a mente funciona, né? Como ela pode ser transmutada. O que é a transmutação mental? É você não é mudar de uma condição para outra, de um polo a outro, de estado a outro.
Então, por exemplo, o exemplo de Jesus, que estava lá em alto mar com seus discípulos, e aí ele estava dormindo, né, nessa cena do filme, e os seus discípulos estavam ali pescando. E de repente, veio uma tempestade. E os discípulos, tudo, né, desesperado. E aí, desesperadamente, querendo que Jesus acordasse. E Jesus mudou, dormindo, acordou. Simplesmente a tempestade parou. Por quê? Porque ele entendia, não ele, na verdade, né? Porque ele me perdoa aqui, mas ele falava sempre, não sou eu que faço, é o Pai em mim que realiza as obras, Já era uma né? forma dele mencionar o todo, né? Isso. Então, ele estava unificado com o todo. Então, naquele momento, ele só mudou de um estado para aquela realidade externa de um estado para o outro. Por exemplo, a tempestade para a tranquilidade, para a harmonia. Então, foi isso, uma transmutação mental. Ele mudou a tela ou a cena, né? Não é tela, ele falou de arte. O Sim. que é uma arte? Vamos supor que é uma tela em branco e aí você vai lá e pinta a tela como você quer, o artista. Então, o que ele fez? Ele simplesmente é como se ele tivesse não quero essa pintura, eu quero essa aqui. Então, ele mudou, escolha, deu domínio, deu capacidade, deu unificado. Então, ele simplesmente mudou a tela da cena, daquela arte, daquela obra. Então, foi isso que ele fez. Foi a arte da transmutação mental. Né? Isso muitas pessoas que não são tão ligadas à religião podem questionar, podem falar que, mas isso é uma história, é uma... Mas sim, é o que a gente está falando aqui, são alegorias, são exemplos, né? São De formas da como gente ilustrar de que é uma ilustração. é uma ilustração de um poder mental que inspira, né? E aí cada uma pessoa observa, interpreta e absorve da forma que acha que é mais adequada. Mas se a gente for olhar por um lado, não sei se você já ouviu falar no efeito borboleta, por exemplo, né? Que se que um homem ou uma pessoa, um indivíduo, uma criança, um animal pode gerar um, um evento, pode desencadear um evento gigantesco. Já se fala sobre, por exemplo, o efeito borboleta, onde o bater de uma mariposa em um lado do mundo pode gerar um furacão do outro lado. Até que ponto, né, nessa lei da causa e efeito, um comportamento, uma atitude nossa feita no subconsciente ou conscientemente, com o intuito de gerar uma mudança, não pode gerar um grande evento. E é isso que se fala sobre os grandes mestres, pessoas ou seres que já possuem grande poder de grande capacidade de alquimia mental em gerar maremotos ou tsunamis ou redemoinhos ou tornados. Esses seres, inclusive, podem até ser seres de outras dimensões, né? Seres que vivem em outros planos. Não tem como a gente entender exatamente isso. Vai além da nossa capacidade de interpretação. É necessário mudar o foco, como a Luana falou, tirar o foco um pouco do físico e entender um pouco mais o mental. Mas, de qualquer forma, tudo isso são formas de transmutação mental, levando em consideração que nós estamos que o todo onde nós vivemos é um estado mental, né? Mas não só os grandes mestres são alquimistas, né? Também todos nós somos alquimistas mentais. Todos nós temos a capacidade de mudar e a, a nossa forma de manipular consciente ou inconscientemente
tanto a nossa mente como a mente do outro, elas obedecem às mesmas linhas gerais, às mesmas regras, né? Então, assim, se comenta no livro que por meio de tratamentos, afirmações, negações, nós influenciamos na nossa transmutação mental, no que a gente acredita, no que a gente não acredita. Aí entra a questão de crenças. Aquilo que se manifesta, na verdade, que não se manifesta, mas que está presente na nossa mente por meio de polos, afirmações positivos, negativos, processos. Tudo aquilo que a gente consegue observar é manifestado de alguma forma no nosso plano físico. Se, a exemplo, se você tem uma crença negativa com relação a dinheiro e é uma negação àquilo, você pode vir a ter problemas financeiros. Isso é uma transmutação. Você está manifestando algo que existe já na sua mente, né? Ou então, se você é uma pessoa que se ama muito e que gosta muito de compartilhar as coisas boas, os momentos engraçados, os momentos bons, você, consequentemente, pode vir a ter muitos amigos. Então, mais pessoas vão ser materializadas, né? Manifestadas na sua frente, né? E quem você é pode servir de exemplo e inspiração para outra pessoa que, por sua vez, também muda a mente, os valores, as negações, as afirmações, os tratamentos, os processos que ela passa. Então, nós estamos mudando a mente, nós estamos transmutando a nossa mente a toda hora, tanto a gente quanto a das outras pessoas. Isso, conscientemente ou inconscientemente, né? Conscientemente, no caso, a pessoa estuda, aprende, ela tem consciência do que está acontecendo. Ou se ela é um mestre, ela atingiu, né, esse nível de consciência mais elevado, então ela percebe essas coisas acontecendo ao redor dela. Agora, se a pessoa não compreende, por ignorância, no sentido de não ter o conhecimento, ela pode estar sendo influenciada pelas leis, pelas coisas, pela mente, né? Pelas crenças, pelas afirmações ou negações, como o José falou, sem saber. De repente ela Exato, chega com uma dor ou não sabe de onde veio. Aquilo manifestou no corpo físico dela, por exemplo, uma dor, um mal-estar. E pode ter vindo de alguma crença que ela deixou passar. Alguém, sei lá, ela teve uma discussão e aquela pessoa de repente ficou com raiva dela e mandou e direcionou pensamentos para ela e ela por não saber, por ignorância, não entender, isso acontece hoje com a gente também. E aí ela aceitou aquilo por não entender e aquilo se manifestou no corpo físico dela, né? Seja com um mal-estar, seja com uma crença de escassez, né? Que está aí no ar, essas crenças, né? Como pensamentos dentro da mente. Porque, como o José falou no começo do vídeo, o pensamento ele é uma onda, né? Que vai, que se é, expressa. Ele falou isso no começo do vídeo, né? Da física quântica, com relação ao eletromagnetismo, né? Os pensamentos, o telefone, como que a gente usa o telefone? Como que você está conversando com a pessoa que está lá do outro lado do país? Por quê? Porque vem por uma onda, o pensamento é uma onda, né? Que se propaga. Então, se a gente não tem essa percepção, né? Que ele fala, né? Com relação à proteção, para se proteger, você tem que se proteger como? É estando presente, aceitando e rejeitando tudo que tiver aí. Ou você aceita uma crença, ou você rejeita ela. exatamente. E falando exatamente sobre isso, que é esse último slide aqui, com esse pequeno trecho aqui que eu peguei do livro, que fala o seguinte, que é possível mudar os estados mentais seus e dos outros,
em geral, inconscientemente, mas muitas vezes é consciente, por parte daqueles que conhecem as leis e os princípios, nos casos em que as pessoas afetadas não têm informações sobre os princípios de autoproteção. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre a questão de que pessoas eles possuem o poder da arte da transmutação mental própria ou dos outros, e que essas mudanças elas podem ser feitas, vamos dizer, essa arte de transmutar a mente, né, pode ser feita tanto de forma consciente e inconsciente, porém, aqueles que ficam suscetíveis a essas mudanças, a essa manipulação, como a Luana falou, se você não tem consciência de como as coisas funcionam, então é, você não tem informações sobre os princípios da autoproteção. Consequentemente, você está mais suscetível às consequências de uma manipulação alheia. Ou seja, um pensamento, como a Luana falou, você joga um pensamento para alguém, Direciona, né? direciona um pensamento para alguém, Seja positivo ou negativo. seja positivo ou negativo, você está fazendo uma transmutação mental. E ela pode ser até, digamos que você conhece uma pessoa, e aí você é, bebe, toma uma cerveja e acaba brigando com essa pessoa, se mete no meio do desentendimento, e aí você fica com raiva da pessoa, e aí você joga vários pensamentos ruins para aquela. Isso você está direcionando um pensamento negativo para alguém, né? E isso acontece, isso é real. Os pensamentos, considerando que nós estamos num universo mental, o todo é mental. Então, nossos pensamentos, eles são reais e eles, de fato, eles atingem algo, né? Eles atingem uma pessoa. Então, estar ou não suscetível à, à transmutação ou à manipulação alheia está mais relacionado àquele que é manipulado do que o manipulador, ou aquele que recebe do que aquele que está direcionando algo, né? Porque o que que faz a manipulação acontecer ou a transmutação acontecer? É você não ter conhecimento sobre os princípios da transmutação mental. E é por isso que o Caibalion reafirma, é, reafirma a, a, o termo de que somente a verdade salvará. Somente a verdade salva, né? Você viver numa ilusão, você trazer uma ilusão para si e você viver intensamente aquela ilusão, algo que não existe, faz com que você tenha uma visão e os princípios distorcidos sobre a vida, né? Faz com que você não tenha capacidade de observar como as coisas funcionam, como as sete leis funcionam, né? E nessa parte, no final desse capítulo, ele fala sobre a polaridade, né? A lei da polaridade. Lembrando em que todas as leis funcionam ao mesmo tempo e elas se completam, nós estamos constantemente suscetíveis a estar de polos diferentes das mesmas coisas. Então, se nós não temos a capacidade de observar e de analisar os fenômenos como eles são, a transmutação ela vai acontecer não a partir de mim, mas a partir de um outro ou a partir de um todo. O todo vai escolher, o todo, na verdade, o todo sempre escolhe, mas o todo vai te colocar em frente a um cenário que talvez você conscientemente não queira passar, né? Ou então possa administrar muito mais facilmente se você soubesse
se você entendesse os princípios das leis herméticas, né? Gostei, é isso aí. Bem E, isso que você falou. e esse é o De, capítulo que... Opa, pode falar, Luana, desculpa. não, mas é só a verdade Só a para nos verdade libertar salvará. dessa pessoa. Porque, na verdade, também, existe uma consciência que é esse todo. Então, ele, né, colocando os cenários, por mais que a gente julgue bom ou ruim, não é nem bom nem ruim, porque é sempre o todo mesmo. Uhum, Colocando aquilo pra gente, apresentando aquilo pra gente, para que a gente evolua. E uhum, aí, isso é o sabiô dessa pessoa. E, na verdade, é sempre ele. Por mais que a gente passe pelas situações, porque o que, que o Caibalion quer dizer? Que a gente está sempre mesmo passando por essas situações, né? Por processos de mudança, porque o que, que é a transmutação? É a transformação, tudo está em movimento e se transformando o tempo todo. uhum, Então, se você pode, como mestre, escolher, porque agora você sabe que você pode escolher como você quer manifestar o universo junto com ele, uhum, ou você, que é o que muitos falam, que é você estar unificado, você se tornar um co-criador consciente, porque você co-cria junto com o todo, você está unificado. Então, você escolhe, agora você escolhe o que você quer manifestar junto com o todo. Ou você está sendo sempre, querendo ou não, né, porque você não tem consciência, então você não escolhe, você está sempre, por exemplo, sendo escolhido, ou as coisas acontecendo. Mas, na verdade, tudo é o todo o tempo todo. Então, é isso, tudo é o todo. Então, confiemos no todo. Mas você tem a opção, tem, né? De estar consciente ou não. E é incrível porque o Caibalion, ele ao mesmo tempo que ele explica que existe alguma, que você pode ter o poder, você também não tem o poder, Uhum. porque não é, não, você consegue entender, você entendendo e tendo acesso à verdade, isso te libertará, mas ao mesmo tempo nós não temos todo esse controle porque ainda assim nós estamos suscetíveis ao todo, né? Aquilo que nós precisamos passar, né? Então, Uhum. a verdade os libertará, a verdade vos libertará, a verdade falando que você viva a vida que o todo planejou para você viver, né? Uhum. E, na verdade, nem suscetível, é porque agora a gente sabe que tem um todo, tem um governo, tem algo que ele que cria, manifesta e faz tudo acontecer. E não a gente, ele só se manifesta através da gente, expressando, através de nós, fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Mas o que, que é suscetível no sentido de que a gente sofre menos, porque a gente sabe que é uma manifestação do todo. Então eu não preciso sofrer, porque eu acredito que aquilo é ruim, blá, blá, blá. Aí a gente sofre. Então a verdade liberta no sentido de fazer sofrimento. Né? Uhum. Mas é claro que é um desafio. Todo dia aparecem desafios. E o que é um iluminado? O iluminado, ele mantém esse estado de consciência sempre, então ele está sempre sabendo que é o todo agindo, que é tudo isso acontecendo. Mas no nosso nível, a gente está estudando, que a gente está se aperfeiçoando, que a gente está aprendendo. Como ele fala, né? Os que estão aprendendo, a gente ainda esquece, né? E aí É. acaba, sofre por esquecer que existe algo além, que tem Uhum. esse todo, que sabe, que tem. Então, assim, mas é isso, aos poucos a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, a gente vai tomando consciência, mas a chave é a consciência. A chave é a consciência, é o maior poder, é a maior capacidade. No momento em que a gente entende que a consciência, somente a consciência liberta, somente a verdade liberta,
Aí a gente entende um pouco mais sobre a transmutação, de que forma a gente consegue manifestar nesse plano ou em outros Hum, planos tudo aquilo que a gente precisa para seguirmos adiante nessa aventura, que é a vida nesse plano aqui, né? En- exatamente. Então é isso. Então, muito obrigado e até o capítulo 4. Tchau, tchau. Tchauzinho.